Olá, pessoas queridas! Boa noite a você que está do outro lado, que nos deu essa oportunidade de estar conosco nessa noite de quarta-feira, papeando com a S. A S, que é a S de assistente social, porque eu sou assistente social, mas é a S também de arte e de serviço, a S de amor e de solidariedade, porque aqui o conhecimento, ele é trocado, ele é solidarizado, tá? Então você que está aí, está nos acompanhando, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por, nesse dia de hoje, preferir estar aqui, nesse momento com a gente. Eu queria pedir a você que nos assiste, que nos acompanhe, que compartilhe esse programa, para que cheguem mais pessoas, para que a gente possa alcançar outros espaços. É graças a você que a gente já está nesse caminho. Agradecer aos quase 1.500 seguidores no Facebook. Gente, eu estou muito feliz. Sério, de verdade. Semana passada a gente estava feliz porque a gente tinha alcançado 1K. Essa semana eu já estou feliz porque eu já estou próximo, estamos próximos do 1K e meio. Então você que ainda não é seguidor da página do Facebook do Papeando com a S, vai lá, ó, facebook.com/inclusão e coletividade. Acessa, clica lá na mãozinha do legal, passa a nos seguir, porque aí lá você vai ter todas as informações, os cards da semana, os temas que a gente vai ter, tá? Fora isso, a gente está também no Instagram e a gente está no YouTube. Lembrando a todo mundo, nós já começamos a falar desde a semana passada, que muito em breve a gente vai estar só no YouTube. Só estamos esperando essa galerinha que entrou no Facebook migrar para o YouTube. Então, mais um compromisso. Você que ainda não se inscreveu no YouTube, na página do Papeando, vai lá, se inscreve, nos ajuda a migrar, porque aí a gente fica numa plataforma só, fica tudo mais fácil para mim e para você. Eu queria agradecer, especialmente hoje, as pessoas que têm publicado nos seus stories, nas suas páginas, os cards de divulgação aqui do Papeando. Toda semana a gente tem, sempre vejo pessoas replicando. Então, assim, muito obrigada, vocês fazem parte dessa história com a gente. Eu queria dar boa noite a ele, nosso assistente secreto. Boa noite, James. Tudo bem com você nessa noite de hoje? Me ajude aí, como é que a gente faz para poder compartilhar a live aqui, o programa do Papeando com a S no Facebook? Aponta para onde? Me ajude aí. Ó, gente, aí embaixo ó, tem escrito compartilhar. Aperta, compartilha, nos ajuda a republicar, tá? Tá tudo bem com você, James? Aperta, ativa o quê? O sininho? Dá o like? Pode fazer coraçãozinho hoje, né? Faz o coração e aperta o coração pra gente, tá? O tema do programa de hoje, gente, é moreno, mulato ou negro? Raça ou racismo? A gente vai hoje papear com Moisés Oliveira, ele que é mestre e doutorando em educação e contemporaneidade. A gente vai ter muito que conversar sobre esse assunto, é um assunto que nos interessa, é um assunto que toca em mais de 50% da população brasileira, porque somos mais de 50% da população brasileira de negros e negras, então a gente precisa discutir sobre esse assunto, a gente precisa discutir sobre identidade, sobre referência, sobre autorreferência, né? Então a gente vai ter Moisés hoje falando sobre racismo. Eu queria também pedir para vocês, eu já falei do YouTube, já falei do Instagram, estamos no Instagram também, vai lá, nos acompanha, tá? E dá o like e participa com a gente. A gente vai ter a atração artística hoje de Evanilson Alves, o poeta. Ele que tem um coletivo maravilhoso chamado Sarau da Onça. A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, conhecer um pouco do trabalho dele. Ele que tem esse trabalho todo voltado à cultura da favela mesmo,
sabe? Que fala da nossa identidade, do nosso cotidiano, das nossas dores, das nossas lutas, das nossas bandeiras. Então você, senta aí, papeia com a gente, que a gente tem muita coisa para falar hoje. Vamos lá? Para a nossa apresentação da noite? A inserção do negro na composição da sociedade brasileira é marcada pela violência. Violência que durante 300 anos vigorou como mola propulsora da economia do nosso país. Sangue, suor e lágrimas marcaram como tatuagem corpos e almas negras, sendo todo o horror da escravidão apenas o início de um calvário que nos persegue até os dias atuais. Vivemos uma escravidão revisitada, porém igualmente perversa e que distorce nossa identidade, turva nossa história e nos empurra para a pobreza, a miséria, a desigualdade social e a violência. Questões sociais que nos convocam a questionar todos os símbolos. Para isso, eu gostaria de trazer Carolina Maria de Jesus, mulher negra, favelada, que mesmo exposta a todas as possibilidades de miséria e privação, encontrou nas palavras sua forma de resistência e de luta. Seu primeiro livro, Quarto do Desejo, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de 1960. Ela nos apresenta uma narrativa que mistura aspectos sociológicos, políticos, todos regados de poesia e ludicidade. Carolina será norte do nosso papo de hoje, com ele, filósofo, doutorando em educação e contemporaneidade, amante das ruas de Salvador, dos bares com cadeira na calçada, uma boa cerveja ao som de Gonzaguinha, Belchior, não podendo faltar Bob Marley. Seja bem-vindo ao Papeando com a S, Moisés, meu amigo, Moisés Oliveira. Boa noite, Moisés. Boa noite, Rosinha. Que prazer ter você aqui, de verdade. Muito obrigado pelo convite. E para mim é um prazer estar com você e o Evanilson, esse poeta que eu conheci há muito tempo. Quando eu conheci o Evanilson, ele tinha um rosto de menino, ele tem um rosto de homem. E a forma dele expressar a raiva, a luta, a esperança é através da poesia, através da arte. Isso me comoveu muito. Então, é um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com todo mundo que está nos vendo agora. E eu quero só dizer o seguinte, que a minha fala sobre essa temática do moreno, do mulato, do negro, raça ou racismo, ela vai estar sempre iluminada pelo nosso querido antropólogo, hoje aposentado, o primeiro antropólogo negro da USP, Munanga Kabengele. Então, eu não vou estar falando só, eu vou estar falando com o senhor, uma pessoa, para mim, bem admirada por mim. Ele é do Congo e chegou ao Brasil em 77, e desde 85, 1985, o Munanga é naturalizado brasileiro. Então, o Munanga ele é graduado em Antropologia Social e Cultural pela Universidade do Congo. E pesquisador também dessa temática que a gente está aí conversando todos os dias, porque é uma temática que merece o nosso apreço, o nosso cuidado, a nossa problematização. Verdade. Eu queria aqui, ao vivo, né, de público, lhe agradecer por ter me apresentado Carolina Maria de Jesus. Eu me sinto até em déficit com ela, com a sociedade, porque não reconhecer, não conhecer Carolina Maria de Jesus, e aí eu peço a todos e todas que estão nos assistindo que
se estavam no mesmo processo de escuridão intelectual que eu, que seja apresentada Maria Carolina Jesus, Carolina Maria de Jesus. É uma poetisa que toca o coração da gente, uma escritora negra, a primeira referência de escritora negra do Brasil. Eu estou, assim, feliz. Eu destaquei uma frase dela que, a mim, tocou demais. A simplicidade como ela fala e, ao mesmo tempo, a riqueza. Né? Era uma mulher simples, mas não simplória, humilde no seu poder aquisitivo, mas de uma riqueza e de uma capacidade de percepção sobre as coisas, né? de transformação da realidade onde ela vivia. Uma mulher catadora de lixo, vivia numa favela, né? Sobre todos os aspectos de pobreza e de miséria e desoportunidade, e transformou não só a realidade dela, transformou a realidade de todo mundo que lê Carolina Maria de Jesus. Eu tirei um trecho do livro dela, Quarto de Despejo, que diz assim: como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Esta palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Ô, Rosa, ai, isso dói. deixa eu te falar uma coisa. Carolina, ela sai do interior de Minas e vai para a rua de São Paulo, e lá ela começa a catar papel. E teve um dia que um senhor pergunta para ela, por que você cata papel e não lata? Se lata dá mais dinheiro que papel. Ela falou, não, eu cato papel porque eu quero escrever um livro. Então, eu uso o papel que eu não tenho em casa para ganhar dinheiro e para escrever. Então, a Carolina, ela supera o racismo estrutural, ela supera a violência do racismo pela escrita. E quando ela escreve esse poema, ela faz uma narrativa, ela conta a vida dela. Porque a preocupação de Carolina não era nada de luxo. A única preocupação de Carolina era sustentar os 3 filhos. Eram E 2 dar o mínimo meninas de e um menino. dignidade, né? Um mínimo de dignidade. Quando ela foi selecionada para poder publicar o livro, a primeira coisa que ela fez, quando foi lá na livraria, assinar o contrato, receber os elogios, que tinha lá televisão disso, televisão daquilo, ela pensou só em uma coisa: os meus filhos não comeu até agora. Então, antes de eu ir receber esse prêmio, que ela nem acreditava, ela falou, eu preciso dar comida aos meus filhos. E outra coisa, quando ela foi receber o prêmio no mesmo dia, ela foi com os 3 filhos, sem vergonha, sem chateação, os 3 filhos ao lado dela. E lá É na uma coisa livraria... que é uma coisa que você, por ser mais conhecedor da história de Carolina, pode evidenciar melhor. Ela, em momento algum, transforma aquela condição em rancor. Ela transforma aquela condição em combustível de transformação. Nas falas dela, você não vê rancor, ela não demonstra distanciamento ou raiva, ou ela não demonstra que não tem saída, ela busca uma saída através da escrita. A fuga. É a fuga e a salvação. A fuga não no sentido de se distanciar, mas de encontrar um caminho, de rota. E ela nos salva, né? Junto com ela. Ela sabia que o caminho dela não era ficar catando lixo o tempo todo. Que o caminho dela seria mesmo se tornar uma pessoa conhecida pelas escritas.
Quando ela começou a ler, ela saiu da escola correndo, ela chegou em casa, ela não tinha um livro para ler. Não tinha um livro. Foi a vizinha que deu um livro para ela, diante da inquietude, diante da sede, da busca por conhecimento, ela recebeu um livro de presente. Se eu não me engano, se minha memória não falha, diante dos meus 50 anos, acho que foi Alice no País das Maravilhas. Foi o livro que ela recebeu de presente e começou a ler. Então, falar de Carolina, como você fala, é mais do que correto. É mais do que correto. Ô, Moisés, adentrando ao nosso tema, eu queria que você, toda vez que a gente fala de raça, e se tratando de raça negra, infelizmente é quase que natural que a gente fale de escravidão. Sim. Durante muito tempo falávamos que éramos povos, os povos oriundos da escravidão. Né? Hoje a gente já tem uma outra linguagem. A gente fala que foi um povo escravizado. E isso tem uma riqueza muito grande, porque a gente estabelece que não somos povos escravos, somos povos que fomos escravizados. Há uma diferença, uma lacuna muito grande. Né? Eu queria entender melhor da onde que vem. A gente sabe muito bem que a escravidão ela não foi uma situação exclusiva da população negra, mas talvez a população que mais sofreu e que mais sofre os desdobramentos da escravidão. Da onde vem na sociedade humana essa lógica de escravizar o outro? Ô Rosa, você traz uma problemática que muito me deixa inquieto, que você põe a questão, a origem da escravidão. Independente da cor, independente de ter menos melanina e mais melanina, na história os judeus, os romanos, os povos que habitavam a terra, eles tinham uma forma de escravizar. Através das batalhas vencidas, eles levavam os vencidos e lá eles utilizavam os vencidos para fazer os afazeres que a sociedade, que o grupo da época não queria fazer. Então, isso já vem bem logo do início, não é? A questão do êxodo, como está na Bíblia, as primeiras comunidades. Então, a gente vê que tem uma história de muito tempo. Mas vamos pensar o seguinte: a escravização sofrida por nossos ancestrais, vindos não, sequestrados da África para a América Latina, sequestrado da África para a América do Norte, foi uma escravização com base na melanina. Lembrem que quando os colonizadores portugueses e espanhóis chegaram no Brasil, eles adotaram o nome, chamando os povos primeiros daqui de selvagens. A nós, aos nossos ancestrais, eles disseram que nós não tínhamos alma, nós não tínhamos inteligência, nós não tínhamos, como eles mesmos diziam, condições de governar, condições de administrar. Então, logo nós seríamos governados e administrados.
Uma vez deixando de ser escravo, escravizado, se tornando homens livres e mulheres livres, a cor da pele não era também alforriada. Então, nós sempre fomos, desde antes até hoje, escravizados no sentido da mente, a partir do nosso pigmento, da nossa melanina. Tem uma coisa que é assim, nas periferias, nas favelas, seja aqui na Bahia, Salvador, seja em São Paulo, seja no Rio, seja lá nos Estados Unidos, os negros, a população negra, está morrendo por uma questão. O crime que nós carregamos no nosso corpo. Então, como é que eles veem a gente como criminosos? E qual é o delito? Ter o pigmento acentuado, a melanina acentuada. Então, nós temos que provar que nós não somos bandidos. Porque eles, quem é que eu digo eles? O Estado policialístico, a estrutura que fala do racismo estrutural, já nos veem como criminosos por causa do nosso pigmento. Na verdade, houve um direcionamento intencional no período da dita libertação, né? Da dita libertação. Eu queria trazer para o nosso papo, sempre que se fala de pautas identitárias, as pessoas que são contra essas pautas sempre trazem a ideia de identitárias sobre o contexto de raça. Vem sempre aquela questão, mas somos todos da raça humana. Não existe essa questão de raça, né? Eu acho que vocês estão problematizando uma questão que não tem necessidade. Eu queria que você trouxesse um pouco esse entendimento sobre raça, né? De onde vem esse entendimento de raça? Quais são os critérios que determinam um grupo social sendo de uma raça ou de outra raça? Primeiro, eu quero problematizar a primeira temática do nosso tema, que é o moreno. O Ilê, ele tem uma música, não é, que diz assim: quer me chamar de morena? Deixa eu tentar lembrar. Quer me ofender? É só me chamar de morena, pode crer. Então, os movimentos sociais, o movimento negro, o Ilê no seu início de resistência, no seu início de surgimento, ele já problematiza que nós não somos moreno. Não é? Então, moreno é outra ideia, outra concepção que liga à miscigenação. Não tem como a gente discutir o racismo sem falar de raça. Não tem como a gente discutir raça sem falar de miscigenação. A mestiçagem no Brasil. Eu não vejo nenhum problema no termo raça. Por quê? Esse termo, desprovido de uma ideologia perversa, escravocrata, ele iniciou-se no século XVII para poder categorizar as espécies animais, as espécies naturais. A categorização de coisas, de raça. Por exemplo, a gente usa a categoria para poder separar os livros. Aqui tem livro de sociologia, aqui tem livro de antropologia, aqui tem livro de serviço social. Então, na própria estante, na biblioteca, na biblioteca. Então, existe uma categorização. O problema foi quando a ideia de raça
ela sai desse lugar de categorizar para dar o nome às coisas, os objetos, e começa a ser utilizado esse conceito para categorizar populações, para categorizar raças. Tanto é que Munanga, e eu concordo com ele não utiliza o conceito raça. Ele problematiza o conceito raça, porém ele diz, ó, população negra, população branca, população indígena, ou então o negro, o indígena. Ok? Então, assim, o único problema foi que quando categorizou o branco, categorizou o negro, o ameríndios, quando deu a categoria das pessoas, hierarquizou. Como é hierarquizar? Hierarquizar é você criar características para diminuir uma pessoa e para aumentar uma outra pessoa. Neste caso, o branco era sempre visto como bom governante, o branco era sempre visto, a partir da categoria de raça, como aquele inteligente, como aquele que pensa bem, e ao indígena foi atribuído a perspectiva de selvagem, que anda nu, que é ingênuo, que não tem Deus. Ao negro foi dado a característica de sem alma, de impossível de governar também, que gostava de ser governado, e aí resultou no que nós conhecemos hoje como o racismo, com base especificamente em características diminutivas, em características pejorativas, em características que coloca o homem, a mulher branca, superior à mulher e o homem branco, ou negro e indígena. Raça pura superior às raças impuras, né? Na história, então... Rosa, se demonstrou até hoje, os historiadores, lá desde o iluminismo, desde da Roma clássica, desde o Egito, desde do Império Romano, não se tem uma raça pura, ariana. Isso aí foi uma ideologia criada pelos nazistas. Isso aí foi uma ideologia criada por pessoas que só tinham um objetivo: dominar, tomar o poder, se estabelecer enquanto o superior. Então, não se tem na história nenhum. Dificilmente tem uma raça pura. Porque também a Roma clássica foi feita através de lutas, de batalhas. Os fenícios tentaram dominar o egípcio, os judeus tentaram dominar também o egípcio. E nessa questão, alguns vencidos e outros vencedores começaram a ter uma relação que é diferente da questão da escravização no Brasil. Houve uma miscigenação a partir de interesse de dominação político e econômico. Então, para essas sociedades, romana clássica, os judeus, hebreus, enfim, não houve problemas como tem hoje no Brasil. Eu vou aproveitar essa sua fala e vou lançar uma pergunta, você vai segurar, e a gente vai responder daqui a pouco, que tem a ver com o período higienista no Brasil. Eu queria saber um pouco desse processo intencional de destruir a nossa identidade enquanto negros, né? De intencionalmente se infiltrar na nossa alma, nosso autorreferenciamento,
né, para que a gente perdesse, ou pelo menos diminuísse a nossa capacidade de resistência e de luta. Mas você vai segurar um pouquinho. E quem está nos assistindo agora, quem chegou agora, gente, nós estamos com Moisés Oliveira. Ele que é doutorando em Educação e Contemporaneidade pela UNEB, e que está hoje papeando com a gente sobre raça, sobre racismo, sobre todo esse processo que interessa, sim, a toda a sociedade brasileira e principalmente a mim, a você, negro, que precisa se entender enquanto parte da sociedade, dessa história que nos envolve e que nos alimenta há anos, há séculos. Nós vamos aqui agora, eu queria convidar a nossa atração artística de hoje. Eu queria convidar aqui para o nosso espaço Evanilson, esse homem que trava a minha língua, o poeta. Seja bem-vindo, poeta. Liga o microfone para a gente. Isso. Um salve a todas e todos, salve Rosa, salve Moisés, boa noite para todas e para todos. Boa noite. Eu estava dizendo que seu nome é um trava-línguas para mim, porque me remete o nosso querido Ivandilson, que está aí nos assistindo. E aí, todas as vezes que eu tento falar ou de você ou dele, eu sempre erro. Eu vou lhe chamar de poeta e eu vou chamar ele de China, como eu sempre chamei para acabar essa confusão. Tá Seja ótimo. bem-vindo ao nosso papo. Moisés fez uma referência a você, dizendo da sua história, da forma bela com que você transforma a sua luta em palavras. E eu queria lhe apresentar para todo mundo que está nos assistindo. Fala um pouco da sua história, da sua poesia. Pronto, então, eu me chamo Evanilson Alves, né, como já foi dito. Sempre utilizo nome e sobrenome, né, porque eu aprendi com Vilma Reis que preto que é preto tem que colocar nome e sobrenome em qualquer situação, para que o racista e o racismo não façam o que quiser com cada um de nós, né? Então, como eu não sou qualquer coisa, vocês também não são, então por isso sempre nome e sobrenome. Antes de mais nada, mandar um salve aí para todas as pessoas que estão aí assistindo, né? Inclusive Valdec, Sandra, Robélia, Lilian, uma galera massa aí que eu já tive o prazer de estar compartilhando bons momentos e trocando boas experiências. Um abraço, Moisés, também. Moisés é um parceirão. Aqui a minha admiração, né, recíproco, esse carinho. Enfim. Oi. Evanilson, para mim é um prazer imenso estar com você e com Rosa. E eu sou um fã do seu trabalho poético, porque eu acho que não é só um trabalho, é a vida. É uma vida expressada de uma forma poética, de uma resistência. Então, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui com você. É recíproco. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês dois também, porque é importante pra caramba. Rosa é minha parceirona. E você vê como o universo ele converge ao nosso favor. Eu tenho uma longa história com Moisés, né? Não vou fazer as contas, não vou contar não, para o povo não fazer as contas aí e denunciar a gente. E agora na Fundac eu tive a feliz oportunidade de conhecer esse poeta, esse cara assim, de uma gentileza, de um cuidado com o trabalho dele, de um cuidado com o outro. E aí, quando nós pensamos na temática raça e racismo, eu disse, não, essas são as pessoas que eu quero conversar sobre isso. E aí, que felicidade quando eu ouço de Moisés. Quem? Evanilson? Ave Maria, conheço muito. Pessoa maravilhosa. Aí ouço do outro. Moisés? Ave Maria, gente de longa história. Então, assim, é a prova de que a gente está no caminho certo, que a gente precisa unir forças, né? Que esse espaço aqui, esse instrumento que é a internet, precisa ser acessado por nós, sim. Que a gente precisa falar sobre raça, precisa falar sobre o preto precisa se reconhecer, precisa gostar de se ver, precisa se ver na TV. Precisa se ver em espaços de fala, em espaços de ponderamento, espaços de poder. Aqui é um espaço de poder. Então, você que está aí, seja bem chegado e bem chegada ao nosso papo de hoje. E eu queria pedir um pouco para que o poeta falasse sobre o Sarau da Onça e logo em seguida nos declamasse uma poesia de sua autoria. Pronto. Perfeito, Rosa.
Então, eu devo ter uns quase 14 anos escrevendo, né? Então, a minha referência de escrita e de leitura, né, começa com minha avó, quando ela me apresenta as histórias contadas oralmente, as histórias em cordel, e depois meu pai que me apresentava os livretos de cordel, né? Então, a primeira aproximação que eu tive com literatura e com a leitura foi através dessas duas referências que são para mim, né? Que é minha avó e minha afinada avó e o meu pai. Posteriormente, eu fui adentrando nesse universo do hip hop, do rap, né? Fui conhecendo algumas pessoas que me incentivaram muito também. E aqui um abraço, né? E o meu eterno carinho por Edivaldo Neto, C12, que é um rapper, um cara que tem enfim, uma missão extraordinária com a palavra e que me ensinou esse poder da literatura através da rima, né, mais pesada, mais cadenciada, ali em cima da batida. E um outro cara é um mestre em educação e cordelista chamado Sérgio Baialista, que é um cara também que eu tenho um maior carinho, que me ensinou a força do cordel, né, literalmente, da estética, da rima, desse todo o processo. Mas eu vou me entender realmente como escritor e como poeta e a, o tamanho desse poder que tem a literatura, aí, lá para os meus 14 anos, 15 anos, quando eu precisei escolher, literalmente, como qualquer jovem preto de periferia, como qualquer mulher preta de periferia, que em algum momento vai ser testado ou testada, eu também fui testado, né? E é o que foi me apresentado foi ou eu ir para a criminalidade, ou apostar no papel e na caneta e gerar minha própria transformação e possibilitar que outros também se referenciassem nisso, né? A minha felicidade, eu escolhi, estou aqui hoje vivo para poder estar trocando ideia com vocês e fazendo tanto trabalho que a gente tem feito em vários espaços, em vários âmbitos. E essa é a minha felicidade, né? A poesia, eu não sei fazer outra coisa, eu vivo literatura 24 horas por dia, literalmente. Então, essa literatura, né, me possibilitou criar laços que são afetivos, que são eternos e que me aproximaram de pessoas maravilhosas, né? Então, eu vou conhecer Sandro Sussuarana, eu vou conhecer Mayara Guedes, eu vou conhecer o Mael Vieira, e a gente senta com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo, com o mesmo sonho, e criamos o Sarau da Onça, né? Justamente há Sim, 9 anos sim, atrás, para contrapor a estatística que a mídia colocava, né, que o nosso bairro Sussuarana era o primeiro em tráfico de drogas e homicídio da cidade de Salvador. Então, era tido como um bairro perigosíssimo, que ninguém podia circular, que havia toque de recolher, e nós, enquanto moradores e mobilizadores da área, né, da cultura, da arte, a gente não via essa criminalidade toda, não via essa forma truculenta com que a mídia colocava o nosso bairro, né? Então, a gente começou a criamos esse evento justamente, primeiramente, para fazer com que essa mesma mídia, que vinha cobrir somente o corpo preto tombado no chão, viesse sim. cobrir também a parte cultural do bairro, né? E potencializasse os artistas comunitários, né? E de outras comunidades também. Isso deu tão certo que a gente tem 9 anos de resistência, aí o vale ressaltar, sem apoio público e nem privado, é muito feito na relação de amizade, né, na relação afetiva, e o que faz com que as pessoas frequentem o sarau é justamente essa relação de afeto que se instalou, né? Ninguém fica num espaço que não se sinta abraçado, né, que não se sente parte daquilo, que não se sinta parte de uma família. E o sarau dança se tornou isso, né, se tornou esse ciclo familiar, ao qual as pessoas voltam e trazem outras pessoas, e aí a possibilidade que a gente criou foi de possibilitar a inserção da comunicação visual, né, de projetar mesmo os grupos culturais, os artistas locais e de outras instâncias também. E o bacana é que deu tão certo como o primeiro sarau da periferia de Salvador, né, referenciado, obviamente, no sarau da Cooperifa do mestre Sérgio Vaz, lá em São Paulo, e do mestre aqui Nelson Maca, né, que é o sarau bem black que acontecia no Pelourinho, mas o Sarau da Onça me possibilitou referenciar mais de 40 ou 60 saraus que existem na cidade de Salvador hoje, né? Então, todos os dias você tem o que se fazer, se tratando de literatura alternativa, de cultura alternativa, né? As pessoas escrevem, e aí a gente está para contrapor uma outra estatística também, que é de que o jovem, ele não lê, não atua e não protagoniza e não ressignifica a sua própria história, né? Isso é uma falácia, a gente lê todos os dias, há uma movimentação imensa de jovens que estão escrevendo, que estão lendo, há uma imensidão de bibliotecas comunitárias na cidade de Salvador. Então, isso tem que ser pontuado, isso tem que ser projetado para a mídia, enfim, para o que se Tradicional, né? entende, isso, Tradicional, tradicional. sim. Então, essa é a questão, né? E eu acho que, só entrando um pouquinho, eu acho que justamente espaços como esse, Evanilson, são os espaços de resistência, Sim, para mostrar, para dar lugar, sabe? Para ter a oportunidade
ter uma pessoa como você, que tem uma história linda de 9 anos, como você disse, referenciando para mais de 60 saraus só aqui no estado da Bahia, Sim, né? Então, assim, você que está nos assistindo, gente, acompanha o trabalho. Vai lá no Instagram, procura Sarau da Onça, acompanha, procura no seu bairro um coletivo de sarau, faz a sua história. A história é feita por nós. Nós precisamos ocupar os nossos espaços. Cada um no seu saber, cada um com a sua potencialidade, mas a gente precisa desconstruir essa lógica perversa de que o negro é incapaz, que o negro só serve como mão de obra e mão de obra barata, mão de obra descartável. Não! Nós somos seres de capacidade, seres de competência, temos referências ilustres ao longo da história, e temos mais possibilidade de termos outras tantas pessoas ilustres. O que a gente precisa é lutar por oportunidade, igualdade de perfeito, oportunidade, né? E perfeito. esses caras que estão aqui são referências positivíssimas, né? Para a gente se inspirar e mostrar que é com luta? É com sacrifício? Mas é possível. Declama um pouquinho para a gente, poeta. Pronto. Como de poesia. Negros como a noite, guerreiros leais. Para o Brasil foram trazidos os nossos ancestrais, de forma violenta, sem dó nem compaixão, e assim submetidos à total escravidão. Lutar, resistir, conseguir, são verbos que predominam em nosso dia a dia, expressões que revelam uma personalidade forte, audaz. Sou preto, descendente de africanos, herdei traços da mãe África. Preto, sim, perverse a tua mente que na sua ignorância discrimina um ser, que assim como você, luta apenas por um espaço de respeito e igualdade na sociedade. Opressão, desigualdade, palavras que definem nossa dura realidade. E como dizer liberdade, se vivemos numa sociedade egoísta, que não nos salva e sim discrimina? Eu visto a minha cor, sou vermelho por dentro. Espero que o futuro não seja só lamento. Todos nós temos alma de negro, com nosso próprio conceito, porque somos resistência sim e merecemos respeito. Sou preto, herdei traços da mãe África, e através da poesia, aqui relato o que se passa. Lindo! Que... Ai! Forte! Muito obrigada, muito obrigada. Gente, ó, aplausos para o poeta, aplausos para quem faz arte, aplausos para quem faz com toda a dificuldade, diferença no nosso país. A arte salva e tem salvado muitas pessoas. Você que está aí, nos acompanha, vai ter um pouquinho mais de Evanilson Alves no finalzinho com a gente. Meu querido, muito obrigada. Aguarda um pouquinho aí, nos assiste, nos acompanha. Te espero no Valeu, final do programa. tá ok, tamo junto. Tamo junto. Gente, olha só. Você que está nos assistindo, que conhece um poeta, uma pessoa que faz hip hop, uma pessoa que faz street dance, uma pessoa que faz arte gráfica, que faz grafite, enfim, uma pessoa que faz qualquer expressão artística, envia para a gente do Papeando com a S. A gente quer apresentar você. Você que não tem espaço, você que não tem oportunidade, você que tem arte para mostrar. Mostra aqui com a gente toda quarta-feira, às 21 horas, sempre um tema diferente, uma atração artística também. Moisés, vamos continuar papeando? Sim, Olha que Evanilson. passa rápido, viu, Moisés? Já É, estamos a 44 minutos do nosso programa aqui. Eu tem queria que gente você Eu te fiz uma pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre a certo, lógica higienista certo. do início do século XX. Primeiro, Evanilson, você realmente me encanta com essa forma sua de transformar a vida sofrida em poesia. Eu não sei se Ivan Dilson está aí agora assistindo a gente, está?
Se estiver, um abraço para ele e que ele continue na força. O Rosa, e para todos e todas que estão aí dialogando com a gente, existe um pensar, existiu todo um querer da população branca de embranquecer o Brasil. E isso, no início, lá no final do século XIX, XX, muitas pessoas sofreram mesmo. Porque o medo da população branca era que os números aumentassem e pudesse haver uma revolução e os negros, os povos indígenas, pudessem, então, tomar o poder branco e fazer um governo de solidariedade, de humanidade, de reconhecimento. Então, existe toda uma proposta de embranquecimento. Só que foi inviabilizada, não teve como. Houve um fracasso. Hoje, na nossa cabeça, quando eu falo em senso comum, eu vou falar um conhecimento comum a todos. Um conhecimento que eu pego na televisão, um conhecimento que eu converso com o meu irmão, minha irmã, meu tio, minha tia, e tomo aquilo como verdade. E o conhecimento do senso comum é o primeiro conhecimento filosófico. E também é o primeiro conhecimento que a sociologia começa a fazer ciência. Então, o senso comum é o comum a todos. No senso comum, ser negro, ser mestiço, ser amarelo, o homem de cor, resulta de puramente evidências, sem análise da biologia. Veja como. Eu olho para alguém em Salvador e digo, olha, aquela pessoa é branca. Eu olho para aquela outra pessoa e digo, olha, aquela pessoa é morena. Eu digo que aquela pessoa é mulata. Falando até na questão do mulato, o mulato foi uma estratégia utilizada pelos colonizadores para poder dominar os negros, ao mesmo tempo que esses mulatos, chamados por eles, pelos colonizadores, porque é bom pensarmos que essa ideia que nós estamos pensando aqui, sobre o ser negro, o ser mestiço, o ser amarelo, e o ser homem de cor, que a gente tem até hoje na nossa cabeça, a herança é da colonização. A gente não se libertou. Como o Munanga diz, a gente ainda está num processo de alienação histórica, porque a gente não saiu da ideia de olhar para o outro e dizer assim, olha, é moreno, olha, é mulato. Mulato é um nome espanhol que vem de mula. Então, o mulato é uma expressão tão perversa, como também os colonizadores reinventou a ideia do selvagem, né, do mito do selvagem. Eles inventaram também o mulato, que poderia ser o cruzamento, a relação entre o negro com a branca, ou a branca com o negro, ou indígena, enfim. Então, surgiu tudo isso. Por que surgiu tudo isso? A ideia da miscigenação na cabeça da gente foi profunda. Então, assim, vamos criar categorias da mestiçagem para poder fazer o quê? Para a gente dominar, dividir e dominar. Quer dizer, as características biológicas que nós temos, que são diferentes, que ninguém é igual a ninguém, elas foram vistas como uma forma hierarquizante, para hierarquizar, dividir, separar e dominar. Porém, no senso comum de hoje, a gente olha para a Rosa e diz assim, Rosa é morena. A gente aproxima a Rosa mais da população branca do que da população negra. E enfraquece o nosso poder de luta. Vou chegar lá. Então, assim, a gente coloca a Rosa mais próxima do branco, da branca, do que de mim, que sou negro,
que Rosa também é negra. E no senso comum, o que é que Munanga diz? No senso comum, as pessoas querem se aproximar mais do lado branco do que do lado negro, do lado preto. O que é que acontece? Nos Estados Unidos, tem um argumento que algumas pessoas usam. A raça é humana. Que equívoco, que besteira. Nós não somos todos iguais. Nós somos diferentes. E essa é a nossa riqueza. Nós não somos diferentes. Sim. Não é destruindo a ideia de raça que vai resolver o problema. Porque já está introjetado no cognitivo. O processo colonial trouxe isso até hoje, que está introjetado dentro dos lares agora que estão me ouvindo. Tem geralmente uma pessoa que é mais clara do que o pai que é negão, do que a mãe que é preta, e essa pessoa é chamada de morena. Ela tem uma pele clara, mas em nenhum momento ela é colocada dentro da população negra. O que é que acontece? Nos Estados Unidos, não existe essa coisa de mestiçagem. Essa ideia de mestiçagem é coisa do Brasil. E aí os historiadores, ou quem estiver ouvindo, os sociólogos, sabem que a ideia de mestiçagem foi Gilberto Freire e outros que ganharam muito para poder introjetar essa ideia da raça misturada. É justamente uma ideia de enfraquecimento de conquistas das políticas públicas. Como? Isso. Nos Estados Unidos, quando um preto, quando alguém da população negra sofre problemas raciais, todos da população negra, aí eu quero dizer uma coisa, nós não temos uma identidade única, certo? Logo, nós não podemos ser mestiço. A ideia de que o Brasil é um país mestiço é uma ideia equivocada, ideologicamente e biologicamente. É uma ideia equivocada. E nenhum de nós queremos negar a nossa diversidade de identidade. Dentro da própria população negra, tem rosa. É o colorismo. Tem rosa. Eu queria... Deixa eu pegar um ganchinho do que você está falando. Porque você falou sobre essa intencionalidade de nos fragmentar para justamente impedir que a gente se articule e se organize, né? E aí eu queria que nós estamos chegando já no finalzinho do programa. Nossa. Eu percebo, e aí se eu estiver errada você me corrige, por favor, que temas como racismo, temas de pautas identitárias, de pautas de grupos que não são minorias, mas que grupos que historicamente foram preteridos, como LGBTQI+, as mulheres negras, a raça negra, tem ficado mais em evidência ultimamente, tem se falado mais. A nossa tolerância quanto à naturalização de temas preconceituosos, discriminatórios. A nossa tolerância tem diminuído. Você acredita que muito se dá a espaços como esse, de discussão, que antes não se tinha? Antigamente você tinha mídia hegemônica, e a mídia hegemônica é uma mídia branca, rica, sulista, que pouco se importava com o negro, nordestino, de periferia. Você acha que espaços como esse ajudam nessa discussão? Rosa, eu tenho uma sobrinha que tem 19 anos, vai fazer 20 anos agora, e passou na UFBA. Essa sobrinha, ela me ensina coisas que na idade dela eu não sabia. Sim. Ela tem um acesso mais rápido à informação. Seja o Zap, seja o Facebook, YouTube, digamos assim, a Netflix, tem duas vertentes. Ajuda e não ajuda, mas, enfim, depende também da orientação do pai, da mãe, do professor, da professora, enfim. O que eu quero dizer
é que as informações elas não são mais como há 20 anos atrás, na nossa época. Então, essas pessoas sabem muito, o que elas precisam é de ajuda para sistematizar esse conhecimento e somar com outras pessoas, com bandeiras idênticas. E outra coisa, o mundo está discutindo a questão da homofobia, LGBTQ+, o machismo, a violência contra a mulher. Então, o mundo está discutindo tudo isso. E quando o mundo começa a discutir, a gente tem também uma tendência a ouvir mais quem é de fora do que os nossos próprios daqui. Então, é o mundo que está gritando, é os Estados Unidos que está juntando também com a população negra e parte da população branca, e está dizendo, basta a todo tipo de preconceito, de racismo, e a gente, aqui no Brasil, está recebendo isso. Às vezes eu fico até preocupado. Por que preocupado? Porque está morrendo perto da gente o jovem todos lá. Todos os dias. Todos os dias. O jovem que o único crime é ter o pigmento, ter a melanina mais acentuada. O único crime que ele é visto pelo Estado, por esse Estado que está aí, enfim, é por ser negro. Então a gente vê todo dia a morte, a gente não se comove. Agora, assim, lá nos Estados Unidos, há também os maus tratos como aqui, e a gente se comove. Quantos jovens têm a vida cefada pelos policiais em Fazenda Coutos, em Plataforma, em Santa Cruz, em Lobato? Quantos? Em Cajazeira, em Canabrava, 7 de Abril, Marotinho, e ninguém sabe de nada. Então, são invisibilizados, né? São invisibilizados. E, assim, eu acredito que nós temos muito o que fazer. A primeira coisa é desconstruir essa ideia de mestiçagem enquanto uma categoria democrática. Ela não é. Mestiçagem é coisa do Brasil. A mestiçagem, ela vem justamente para poder alienar as lutas. Ela vem, por exemplo, o governo que aí está, ele se utiliza desse discurso que todos nós somos iguais. Enquanto isso, quem é que fica no domínio do poder? Quem é que fica na estrutura de poder? São os negros? Os mesmos brancos, ricos, velhos, ricos, homens. A nossa sociedade, ela é patriarcal, é machista mesmo, e quem mantém são os homens brancos. Esse governo só tem 2 mulheres no ministério, assim, mulheres brancas, e 2 só. Não tem nenhum negro. O negro que tem é aquele rapaz lá, aquele capataz. Ali é um mulato, que podemos dizer, com todo o pejorativo que é o mulato, ele é um mulato. Ele está a serviço dos brancos. Ele é o capataz. Ele é aquela pessoa que ia caçar os nossos ancestrais no mato quando fugiam. É o capitão do mato, né? Aquele que não se reconhece, né? Que não se enxerga. Aquele que passou por um processo de alienação profundo e que o desejo dele é o poder. Gente, ai, tá acabando. Mas aí, eu vou exigir seu retorno aqui, porque, olha aqui, ó, eu tô cheio de papel aqui, ó, eu não consegui fazer 10% da pergunta. Eu queria agradecer. Gente, deixa eu participar com vocês. Essa criatura linda, esse ser de luz que a gente está aqui tendo a oportunidade hoje de papear, foi um dos homens, uma das pessoas que me apresentou a minha identidade. Eu me reconheci negra, eu encontrei a minha origem a partir das conversas com pessoas como essa, né? Ainda na faculdade. Então, é um amigo querido que eu trago para o resto da vida e que eu hoje tenho a oportunidade feliz de estar aqui nesse momento, trocando ideias, aprendendo um pouco, podendo trocar com vocês e socializar também conhecimento, porque conhecimento é poder e a gente precisa ocupar esses lugares de espaço. Então, vamos sim ter mais assuntos, mais momentos aqui para falar sobre o negro, sobre as partes, a nossa cultura, a nossa identidade,
né, sobre figuras importantes como Carolina Maria de Jesus, que nós apresentamos aqui, que eu tive a felicidade, me sinto triste de estar na metade da minha vida e agora conhecer Maria Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus, mas enquanto a vida é esperança, então eu estou aqui firme e forte e me comprometo a conhecê-la ainda mais. Você que está aí, que está gostando do nosso papo, aperta o coração, deixa subir esses corações todos aí, para ficar bem bonito, para o nosso convidado ver o quanto é importante a presença dele aqui. Moisés, muito obrigada. Ter você aqui é uma felicidade enorme. Se eu continuar falando aqui, eu vou ser redundante. Diz para a gente aí, fala para a gente como é que a gente te encontra. Temos nosso encontro toda quinta-feira. Eu não é tenho. isso? Primeiro dizer que quando a gente se distanciou, eu e Vandilson, a gente era aquela figura que era assim, procurando Nemo. Procurava você Procura-se desesperadamente. Rosa. Quando eu me reencontrei com você, para mim foi uma felicidade imensa. Gente, eu sou professor do Estado, né? E tenho um trabalho com o Ivandilson às quartas-feiras, no mesmo horário de Rosa. Então, eu acho que eu não vou divulgar para não ter... Não deve. Deve porque, assim, nós temos também no YouTube, então as pessoas podem assistir lá, podem assistir aqui, não tem problema nenhum. Vão lá, gente, no Instagram, tá? De Moisés, tá com Moisés.Oliveira, né? Moisés Oliveira 31. 31. E tem a live. E a gente discute todas as quartas o racismo, em várias perspectivas. Isso. Vale a pena muito assistir, tá? Então a gente pode sim se dividir para multiplicar. A gente precisa dividir para multiplicar. Muito obrigada, Moisés. Até uma próxima, muito breve, para a gente ter você aqui. Um beijo grande. E a gente chama de volta aqui o nosso poeta, Evanilson. Olha como eu troco. Evanilson Alves, do Sarau da Onça. Venha cá, meu querido, com a sua força e as suas palavras. Salve, Rosa. Salve. É isso, já quero começar agradecendo também o espaço, né? E dizer que estou aqui, estou à disposição, no momento que precisar. Já aproveito também para reforçar, né? Procurem lá, Evanilson_Alves no Instagram, aqui no Facebook. Isso mesmo. Né? Procure o Sarau da Onça, dá uma acompanhada também para ver, porque do Sarau da Onça vocês podem também ramificar para vários outros saraus que tem, e a gente pode estar indicando também que isso é importante, né? Vamos fortalecer essa iniciativa. O Sarau é um espaço de formação, como as lives são um espaço de formação, né? E como é que a gente combate o racismo dessa forma, como que já foi falado aqui, né? Com informação, com formação, nos formando, né? Uns trocando experiências com os outros. É assim que a gente vai combater o racismo esse que muitas vezes chega de forma engraçada, né? Imperceptível aos nossos olhos no primeiro momento. Isso. Então, a gente precisa estar atento para poder combater. É isso. O espaço é seu. O espaço, Roda. Pronto, tamo junto. Dá uma acompanhada também nas redes sociais do Sarau do Cabrito, por gentileza, né? Sarau do Jaca, lá em Cajazeiras, Sarau da Mata, na Mata Escura. Dá uma acompanhada nessa galera, porque é uma galera que está produzindo muito e com muita potência. Viu? Vamos de poesia. Vamos de poesia. Pés no chão, olhos atentos, corpo sujo de barro. Cresceu em meio ao crime e à negação de direitos básicos. Viu tanta coisa ruim que uma criança normal não teria que ver. E as mãos cheias de calo são dos ferros que catou para sobreviver. Juntavam as moedas entre uma brincadeira e outra se alimentava. E guardava as cédulas, pois elas garantiam o alimento de casa. Viu seu pai se afogar no álcool e na angústia do desemprego. E por sentir suas mãos atadas, quase entrou em desespero. Para ele não importava o Nike, nem o Nintendo do ano. Bastava ver sua família bem e não entregue aos prantos. Mas quando o crime quis te abraçar, ele sabia pelo que estaria lutando. É nessas horas que a gente entende o fica a rir ou morrer tentando. E quantas vezes viu lágrima no rosto de sua mãe e o nó em sua garganta lhe travar? Quantas vezes ouviu dela, Deus lhe acompanhe, e questionou sua existência nesse lugar. Sua fé cada vez mais abalada. Viu o melhor amigo sair de casa e nunca mais voltar. E por onde ele passava,
o barulho dos tiros insistia em lhe atormentar. São tempos difíceis, onde a política pública ainda não chegou, a não ser pelo braço armado do Estado, e os corpos que não ficaram estirados foi porque a arte e a poesia salvou. E quantas vezes atrás do sorriso precisou se esconder? Seus problemas psicológicos e seus medos não podia transparecer, mas buscou forças para resistir e superar a dor. Lutou para expressar no papel os versos que ainda doem no seu interior. Foram poucos, mas importantes os que na caminhada lhe fortaleceu. Abraçou cada oportunidade e os ensinamentos que recebeu. Contrariou as apostas e não se rendeu, pois compreendeu os caminhos que Oxóssi lhe deu. Cresceu, fez de sua história poesia e sobreviveu, mais forte do que nunca. Esse menino sou eu. Muito obrigada Eu que agradeço o espaço. pela sua existência. Muito obrigada. Vidas negras importam, cultura negra importa, talentos negros importam, gente. Para Representatividade você importa. importa lugar, a gente precisa de lugar de poder. Então você que está aí, nos acompanha, compartilha, aperta o coração. Vamos terminar esse programa assim, cheio de corações afetivos, tá? Esse espaço é nosso. YouTube, você que não teve tempo de assistir, amanhã, YouTube disponível, esse mesmo programa. Para você que fica, um beijo carinhoso e a gente se vê quarta-feira com mais um tema aqui no Papeando com a S. Boa noite.